Moscou está sob ataque, e isso porque o cerco a Moscou começou. Veja, enquanto Putin estava escondido em seu bunker durante esse ataque de drones, os cidadãos russos estavam em pânico. Esse pânico não começou com esse ataque de drones, e não vai terminar com esse ataque de drones. Veja, isso não se trata apenas de um ataque isolado de drones. Isso é sobre Moscou, como o coração da Rússia. Sentindo a dor da guerra que Putin começou e ficando sem os recursos que a cidade precisa para sustentar sua população. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Na sua tela, tem um vídeo mostrando russos esperando em filas de carros para abastecer nos postos de gasolina. Isso ocorre porque a Rússia sofre escassez de combustível após ataques de drones ucranianos. Agora, isso não é de alguma região remota da Rússia. Isso é na rodovia São Petersburgo-Moscou. Esses são dois grandes centros populacionais. Na verdade, só esses dois centros populacionais importam para Putin. E agora, até mesmo essas cidades estão sentindo a dor dos ataques ucranianos. As elites russas estão percebendo que a guerra chegou em casa. E não se trata apenas dos carros delas. Em breve, eles também não poderão voar para suas férias. Veja, as sanções ficaram tão graves na Rússia que ontem o Kremlin finalmente teve que literalmente implorar pelo alívio das sanções. E não estou brincando! Isso foi o que o Kremlin enviou para a Organização da Aviação Civil Internacional, uma organização da Organização das Nações Unidas que cuida de assuntos relacionados à aviação. Eles aplicam sanções de aviação às companhias aéreas russas. A Rússia afirma que, se essas sanções não forem relaxadas, os aviões russos literalmente começarão a cair do céu. De acordo com autoridades russas, isso acontece porque eles simplesmente não têm peças de reposição para manter suas aeronaves Boeing e Airbus. Então, a menos que consigam alívio das sanções para poder comprar essas peças de reposição, a frota terá que ser mantida em solo. Agora quero que vocês estejam preparados para a próxima parte. Se estiverem de pé, talvez seja melhor sentar. Porque a Rússia diz que, se aviões começarem a cair do céu e russos morrerem, esse sangue estará nas mãos da Organização das Nações Unidas. Putin não será culpado por iniciar a invasão. Claro, eles não disseram essa última parte, mas estão tentando fazer a Organização das Nações Unidas se sentir culpada para conseguir alívio das sanções. Como se isso já não fosse risível, ontem conversei com o general Ben Hodges quando essa declaração saiu e capturei sua reação à notícia. Vamos ouvir. Um ponto interessante. Hoje de manhã, provavelmente devido à reunião da Organização das Nações Unidas que se aproxima, a Rússia solicita à Organização das Nações Unidas o fim das sanções. Eles dizem que as sanções ameaçam suas companhias aéreas e a segurança dos passageiros, por isso pedem alívio. Acho que as sanções já estão machucando. Precisamos apertar mais, certo? Frota Fantasma. É isso que você diz? Infelizmente, há muitas brechas. Quero dizer, até mesmo alguns componentes americanos, feitos por empresas americanas, né, estão aparecendo dentro de drones russos. Então, não só você precisa ter sanções, mas também precisa aplicá-las. E não fizemos um bom trabalho nisso, nem outros países. Portanto, impedir que a Rússia produza armas de precisão e qualidade é fundamental. Não tenho nenhuma simpatia pela Aeroflot. Ou o quê? A capacidade dos russos de viajarem de avião nas férias enquanto estão dentro da Ucrânia, matando mulheres, homens e crianças ucranianas inocentes. Essa é uma escolha prioritária para eles. Se eles querem ter manutenção de companhias aéreas, tudo bem, então eles deveriam usar o que tem para isso, em vez de fabricar foguetes. Para atacar cidades na Ucrânia. Essas duas situações exemplificam o que quero dizer quando afirmo que o cerco a Moscou começou. Pense bem. Antigamente, um cerco significava cercar a cidade, cortar a linha de suprimentos e fazer a população passar fome até se render. É isso que a Ucrânia faz sem cercar fisicamente as cidades russas. A Ucrânia usa drones para atacar trens, ferrovias, depósitos de combustível, refinarias e armazéns. E claro, não podemos esquecer das sanções que estão dificultando para a Rússia continuar como de costume. Isso basicamente está alcançando tudo o que um cerco à moda antiga alcançaria.
E a parte triste é que os cidadãos russos estão sofrendo por causa da decisão de Putin. Agora, é claro, não podemos esquecer o ataque de drones ucranianos que aconteceu na noite passada, porque ele realmente desempenha um papel importante. Isso faz com que os cidadãos russos saibam que a guerra não está acontecendo em alguma região distante. Está acontecendo bem nas fronteiras deles. E agora está chegando ao dia a dia deles, e eles precisam começar a questionar se tudo isso vale a pena. Vamos falar sobre o que aconteceu na noite passada. Soube disso primeiro por este relatório. É o prefeito de Moscou anunciando aos russos que Moscou está sendo atacada. Segundo ele, 10 explosões foram ouvidas na cidade. Descobrimos rapidamente que eram drones ucranianos, porque soubemos que o céu sobre Moscou estava completamente fechado e os voos estavam sendo massivamente atrasados em todos os aeroportos. Agora, infelizmente, havia um avião que já estava na cidade de Moscou, mas não conseguiu pousar porque os aeroportos estavam fechados. Então ele estava voando sobre o céu de Moscou, mas, como vocês podem ver no vídeo na tela, ele estava voando muito, muito baixo. Isso equivale a um prédio de cerca de 10 andares, segundo minha contagem pelas janelas. Não é um método muito científico, mas pela minha contagem, são 10, talvez 12 andares. O avião voa só um pouco acima disso. Não sou especialista em aviação, então precisei pesquisar o motivo disso. Bem, de acordo com minha pesquisa, parece que não importa o quanto Putin afirme que a Rússia é uma superpotência. Na verdade, eles não têm radares muito bons. E nós já vimos provas disso porque eles abateram vários aviões civis diferentes, achando que era um drone ucraniano. Tenho certeza de que vocês se lembram do avião do Azerbaijão que os russos derrubaram no último Natal, porque o povo do Azerbaijão se lembra disso, e eles ainda estão muito irritados com isso. Agora, de acordo com relatos online, esse avião foi instruído a voar abaixo da altitude dos drones, para que os russos não confundam esse avião com um drone e o abatam por engano. Por isso, o drone voava quase acima desse prédio de altura média deles. Falando sobre drones, vamos conferir alguns vídeos que consegui encontrar desse ataque ucraniano que aconteceu. Aqui está o vídeo de um drone voando em Moscou antes de se aproximar do alvo. Em seguida, temos o vídeo do que aconteceu depois. Está bem distante, mas dá para ver a fumaça subindo de onde o drone atingiu. Na verdade, ainda não sabemos o que o drone atingiu. Isso está relacionado a uma nova lei russa, sobre a qual falarei em breve. Antes, vamos assistir ao vídeo. Não quero entediar vocês só mostrando vídeos, já vamos para a análise. Antes disso, quero mostrar só mais um vídeo. No vídeo, vemos autoridades russas tentando impedir que cidadãos presenciem as consequências de um ataque ucraniano. Ou talvez um drone ucraniano, destroços que caíram depois de serem abatidos. Como você faz isso? Agora, infelizmente, não temos tantos vídeos bons desse ataque quanto teríamos se esse ataque tivesse acontecido apenas uma semana antes. Isso ocorre devido a uma nova lei russa que proíbe compartilhar imagens de ataques aéreos ucranianos na Rússia. Essa lei foi aprovada há apenas 4 dias. E essa é apenas mais uma tentativa de Putin de manter os russos no escuro sobre o quão mal essa guerra está indo. Se a sociedade russa receber mais informações sobre ataques ucranianos bem-sucedidos dentro da Rússia, isso com certeza vai minar a confiança da sociedade na capacidade de Putin de liderar o país. Agora, é aqui que eu realmente quero chamar a atenção de vocês para um comentário que Putin fez há cerca de 10 meses. Isso foi no final de 2024 e todo ano, no final do ano. Ele faz essa grande coletiva de imprensa, onde basicamente responde a qualquer pergunta que os jornalistas possam ter sobre a Rússia e sua liderança. Agora, nesta coletiva, jornalistas estrangeiros também podem fazer perguntas a ele, com uma condição.
Essas perguntas, na verdade, não são transmitidas dentro da Rússia. Elas só são publicadas fora da Rússia. Então são puramente para o público internacional. Agora, a British Broadcasting Corporation, na verdade, tem um dos correspondentes mais corajosos na Rússia. E essa pessoa é Steve Rosenberg. O motivo pelo qual eu digo isso é porque as perguntas que ele faz para alguém como Vladimir Putin, que é o ditador da Rússia, não são perguntas fáceis de fazer. Mas, consistentemente, todo ano, ele faz as perguntas difíceis enquanto vive dentro da Rússia. Nessa pergunta que você verá, ele disse a Putin que a Rússia não está mais segura por causa da guerra iniciada por você e que ela não está indo bem. Como você se sente sobre isso? E você pode ver Putin ficar extremamente visivelmente irritado e fora de controle ao responder essa pergunta. Quando você vê a resposta, entende por que ele não quer que os russos vejam a pergunta. Isso é só para o público estrangeiro. Vamos passar o vídeo. A declaração final. E lá fala sobre a necessidade. Li a declaração final da Cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ela fala sobre a necessidade de estabilidade e segurança global e regional, e de um mundo justo. O lema da presidência russa nos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul traz ideias de justiça e segurança. Segurança, mas O que isso tem a ver com suas ações nos últimos 2 anos e meio com a invasão russa da Ucrânia? Onde estão a justiça, a estabilidade e a segurança aqui? Inclusive a segurança da Rússia? Porque antes do início da operação militar especial, não havia ataques de drones em território russo, não havia bombardeios de cidades russas, nem tropas estrangeiras ocupando o território russo. Nada disso existia. Bombardeios. cidades russas nem tropas estrangeiras. E finalmente, Como isso se relaciona com as recentes declarações da inteligência britânica de que a Rússia quer causar caos na Grã-Bretanha e Europa com incêndios criminosos e sabotagem? E aí, cadê a estabilidade nisso? Obrigado. Rumo da Grã-Bretanha. e da Europa, com incêndios criminosos, sabotagens e assim por diante. É aí que está a estabilidade. Obrigado. Então vou começar com a segurança da Rússia, porque para mim isso é o mais importante. Você falou sobre ataques de drones e assim por diante. Sim, isso não acontecia. Deixe-me começar. A segurança da Rússia é prioridade para mim. Você citou ataques de drones, entre outros. Sim, isso não ocorria antes, mas a situação era bem pior. Era assim: estabelecer contatos e Relações com... Em resposta ao nosso... propostas constantes para fortalecer relações com países do mundo ocidental. Sempre tentaram nos colocar no nosso lugar, posso garantir isso. Na superfície, tudo era muito amigável, mas na verdade, eles sempre tentaram nos colocar no nosso lugar. Assim, a Rússia teria se tornado um estado de segunda classe, servindo apenas para fornecer matérias-primas. Isso resultou, em grande parte, na perda da soberania nacional. Nessa situação, a Rússia não consegue se desenvolver nem existir. A Rússia não pode existir se perder sua soberania. Esse é o ponto-chave de algum lugar de fora. Nessas condições, a Rússia não só não pode se desenvolver, como também não pode existir. Tirar a Rússia fora. Dessa situação, fortalecer nossa soberania e independência na economia, finanças e assuntos militares aumenta nossa segurança e cria condições para um desenvolvimento confiante no futuro, como um Estado independente e autossuficiente. Com os parceiros do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que respeitam a independência e tradições da Rússia, e que também tratamos assim. Agora, sobre a questão da segurança em geral, eu já falei sobre a segurança da Rússia. Entendo seu ponto, mas do ponto de vista da segurança, é justo quando, por anos, nossos parceiros ignoraram nossos pedidos constantes para não expandir a OTAN para o leste, aos quais respondemos. Da mesma forma, é justo. Mentiram dizendo que não haveria expansão e depois fizeram, violando obrigações. É justo do ponto de vista... De vista da segurança, ignorar por anos nossos apelos constantes, é justo. Avançar direto para o nosso quintal, por exemplo, na Ucrânia, e começar a construir, não preparar, mas já construir bases militares. Violar. Isso é justo? É Justo dar um golpe de Estado, como já falei na resposta ao seu colega, sem considerar o direito internacional,
seus princípios e a Carta da Organização das Nações Unidas, financiar um golpe em outro país, neste caso a Ucrânia, e empurrar a situação para uma fase mais quente, isso é justo em termos de segurança global? Respondendo à pergunta do seu Respondendo à pergunta do seu colega, ignorando o direito internacional e todos os princípios do direito internacional e da Carta da Organização das Nações Unidas, financiando um golpe em outro país, neste caso na Ucrânia, e empurrando a situação. E é justo... Violar obrigações com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa ocorre quando países do Ocidente não podem garantir a segurança de um sem ameaçar outro. As obrigações assumidas No âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, nós dissemos, não faça isso. A expansão da OTAN viola nossa segurança. Eles agiram igual. Isso é justo? Nada que é justo e queremos mudar. Vamos fazer isso porque é necessário. A expansão é necessária para a nossa segurança. Fizeram igual antes. Isso é justo. Não há justiça nenhuma aqui. E queremos mudar essa situação e vamos conseguir isso. Então, se você já... Se você pensou em criar um canal no YouTube, este é o momento ideal. Se quer saber como as pessoas crescem no YouTube em 2025, como esse cara que conseguiu milhões de visualizações em apenas alguns meses depois de começar um canal, então eu tenho uma solução para você. Neste fim de semana, vou realizar um bootcamp gratuito para iniciantes, onde vou compartilhar todos os nossos conselhos sobre o YouTube e responder qualquer pergunta que você tiver sobre como crescer no YouTube. Se você estiver interessado em aprender com esse bootcamp, pode se inscrever clicando no link na descrição ou escaneando o código QR que está na sua tela. Código QR que está na sua tela.